Além da ordem, mais 12 regras para a vida, por Jordan Peterson. Tradução Wendy Campos. Editora Alta Books, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Muito obrigada a todos que já contribuíram. E também é possível contribuir comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Juan. Muito obrigada, querido. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. As mensalidades começam a R$ 1,99 ao mês, caso isso meu trabalho valha. Podem ser canceladas a qualquer momento. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso gera engajamento, faz diferença. Isso faz com que o YouTube entenda que esses conteúdos são relevantes e que este canal tem alguma mínima importância em meio a este mar de possibilidades, não é mesmo? Então, obrigada por curtirem, comentarem, inscreverem-se, compartilharem, etc. E eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos na regra 2ª. Imagine quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação. Quem você é e quem você poderia ser? Você sabe quem é? Afinal, você é dotado de uma complexidade que vai além da sua própria compreensão. É mais complexo do que tudo mais que existe, exceto outros seres humanos. Uma complexidade inacreditável. E sua ignorância é ainda mais intrincada pela mistura de quem você é com quem poderia ser. Você não apenas é, você está se tornando. E a potencial extensão desse vir a ser também transcende a sua compreensão. Todos têm a sensação, creio eu, de que há mais em si mesmo do que se permitiu realizar. Esse potencial é frequentemente obscurecido por problemas de saúde, infortúnios, tragédias e contratempos da vida, mas também pode estar oculto em uma relutância em aproveitar ao máximo as oportunidades que a vida oferece, estimulada por erros lamentáveis de todos os tipos, incluindo falta de disciplina, falta de fé, de imaginação e de comprometimento. Quem é você? E o mais importante, quem você poderia ser? Se fosse tudo o que pudesse conceber. Essas perguntas são impossíveis de responder, ou será que há fontes das quais podemos obter alguma orientação? Afinal, temos observado como nos comportamos em nossos sucessos e fracassos por dezenas, talvez centenas de milhares de anos. Durante esse tempo, nossos xamãs, profetas, místicos, artistas, poetas e bardos
extraíram algo vital dessas observações, a essência do que nos torna humanos no campo da realidade e da possibilidade. Ao fazê-lo, nos forneceram representações dessa essência vital, que se apresenta para nós como algo que não pode ser ignorado nem esquecido. Essas pessoas criativas escrevem e encenam os dramas e nos contam as histórias que captam nossa imaginação, preenchendo nossos sonhos com visões do que poderia ser. As mais intensas e profundas representações são lembradas, discutidas e, de outras formas, aprimoradas coletivamente, e se tornaram foco de rituais que nos unem ao longo dos séculos, formando a própria base de nossas culturas. Essas são as histórias sobre as quais são construídos os edifícios ritualísticos, religiosos e filosóficos que caracterizam sociedades sofisticadas, populosas e bem-sucedidas. As histórias que não podemos ignorar nem esquecer são memoráveis pelo seguinte motivo, entre outros. Elas falam de algo que conhecemos, mas não sabemos que conhecemos. O antigo filósofo grego Sócrates acreditava que todo aprendizado era uma forma de lembrar. Ele postulou que a alma, imortal em sua essência, sabe tudo antes de renascer como criança. No entanto, no momento do nascimento, todo o conhecimento anterior é esquecido e tem que ser lembrado por meio das experiências da vida. Há muito a ser dito sobre essa hipótese, por mais estranha que possa parecer agora. Muito do que podemos fazer, muito do que nossos corpos e mentes são capazes de fazer, permanece adormecido no nível genético. A exposição a novas experiências ativa esse potencial adormecido, liberando habilidades gravadas em nós ao longo de vasto período de nossa história evolutiva. Essa talvez seja a maneira mais básica pela qual nosso corpo guarda a sabedoria passada e a utiliza quando necessário. É dessa forma, embora não seja a única, que existe a possibilidade humana. Portanto, há algo profundo a se considerar sobre o conceito do aprendizado como lembrança. Obviamente, além de lembrar no sentido de ativar possibilidades inatas, mas ocultas, podemos aprender muitas coisas novas. Esse é um dos principais fatores que nos diferenciam dos animais. Mesmo os mamíferos complexos e inteligentes, como chimpanzés e golfinhos, tendem a repetir os comportamentos típicos de suas espécies geração após geração, com pouquíssima modificação. Os humanos, ao contrário, são capazes e de fato buscam ativa e continuamente o novo. Investigam e se adaptam a ele e o tornam parte de si mesmos. Podemos também traduzir algo que já conhecemos em um nível de representação para conhecimento em outro nível. Somos capazes de observar as ações de uma criatura viva, animal ou humana e depois imitá-las, traduzindo nossas percepções de seus movimentos para novos movimentos próprios. Podemos até generalizar tais atos imitativos, captando o espírito do que ou de quem estamos observando e produzindo novas formas de ver e agir que são de algum modo semelhantes a esse espírito. Isso integra a base do conhecimento implícito profundamente arraigado que alicerça o nosso verdadeiro entendimento. Também podemos observar um conhecimento, um acontecimento ou uma ação e escrever o que vemos, traduzindo a ação em uma linguagem que perdure além de seu enunciado e então transmiti-la mais tarde na ausência do que ou de quem está sendo escrito. Por fim, e de maneira ainda mais misteriosa, podemos imaginar e então representar algo que jamais foi visto, algo verdadeiramente original. E conseguimos codificar e representar toda essa capacidade, a ação adaptativa e sua transformação, nas histórias que contamos, tanto sobre as pessoas que admiramos, quanto as que odiamos. E é assim que determinamos quem somos e quem talvez possamos nos tornar. As histórias se tornam inesquecíveis quando transmitem modos sofisticados de ser, problemas e soluções igualmente complexos que percebemos de maneira consciente em fragmentos, mas que não conseguimos articular por inteiro. Por exemplo, foi por essa razão que a história bíblica de Moisés e o êxodo dos israelitas do Egito se tornou um parâmetro tão poderoso para os escravos negros que buscavam a emancipação nos Estados Unidos. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Em tradução livre, numa nota do tradutor, vá, Moisés, aos confins das terras do Egito, diga ao velho faraó para libertar meu povo. A história bíblica do Êxodo é apropriadamente considerada arquetípica,
ou paradigmática, ou fundacional, por pensadores psicanalíticos e religiosos, pois apresentam um exemplo de transformação psicológica e social que não pode ser aprimorada. Surgiu como um produto da imaginação e foi transformada pelo constante relato e reelaboração em uma forma essencialmente significativa que pode ser aplicada a contextos políticos, econômicos, históricos, pessoais e espirituais, todos ao mesmo tempo. Esta é a exata definição de profundidade literária, algo que atinge seu apogeu em determinadas formas de histórias antigas e tradicionais. Essa profundidade significa que tais relatos podem ser usados de diversas maneiras como uma estrutura de significado para qualquer processo de mudança profunda experimentado por qualquer indivíduo ou sociedade, estado estável, declínio no caos e restabelecimento da estabilidade, e podem emprestar a esse processo realidade multidimensional, contexto, significado poderoso e motivação. A emergência do inesquecível. Como surge uma história inesquecível? O que precede sua revelação? No mínimo, ela é consequência de um longo período de observação. Imagine um cientista monitorando o comportamento de uma alcateia ou um bando de chimpanzés. Na verdade, qualquer grupo de animais sociais complexos. Ele tenta identificar regularidades no comportamento dos indivíduos e do grupo, em suma, padrões, e articulá-las, encapsulá-las em linguagem. O cientista pode, primeiro, relatar uma série de particularidades emblemáticas do comportamento geral da espécie nas ações dos animais. Ele então pode abstrair ainda mais, tentando generalizar essas particularidades, descrevendo-as de maneira semelhante a regras. Digo semelhante a regras porque os animais não seguem regras, pois estas requerem linguagem. Os animais apenas expressam regularidades. Eles não são capazes de formular, compreender ou seguir regras. Mas e os seres humanos? Somos capazes de observar nossas ações como um cientista faria, mais precisamente como um contador de histórias faria. E depois podemos contar as histórias uns para os outros. Essas histórias já são condensações do comportamento observado, caso contrário, não serão interessantes. Meros relatos de uma sequência de ações cotidianas não constituem uma boa história. E uma vez estabelecida, podemos analisar a história, procurando regularidades e padrões mais profundos. Se essa análise for bem-sucedida, generalizamos as particularidades por meio da formulação de regras, e então podemos aprender conscientemente a segui-las. Eis como isso pode acontecer. Todos nós reagimos de forma crítica quando uma criança ou um adulto, ou na verdade uma sociedade, age de maneira inadequada, injusta ou má. A falha nos afeta emocionalmente. Intuímos que um padrão do qual depende a adaptação individual e social foi rompido e violado. Ficamos irritados, frustrados, magoados ou tristes com essa traição. Isso não significa que cada um de nós, reagindo de maneira emocional, tenha tido sucesso em articular uma filosofia abrangente do bem e do mal. Podemos nunca identificar o que deu errado. No entanto, assim como crianças não familiarizadas com um novo jogo, mas ainda capazes de jogá-lo, sabemos que as regras estão sendo quebradas. A história bíblica do Êxodo, o antigo relato da fuga dos escravos hebreus de seus senhores egípcios, retrata isso com exatidão. Moisés, líder do povo em fuga, é constantemente requisitado por seus seguidores para oferecer conselhos e traçar distinções morais tênues sempre que há um conflito. Êxodo, aliás, pode ser ouvido aqui no canal. Em razão disso, passa muito tempo observando e contemplando o comportamento deles. É como se o profeta do deserto tivesse que descobrir quais regras ele e seus seguidores israelitas já tinham dificuldades em seguir, antes de receber os mandamentos explícitos de Deus. Lembre-se, toda a sociedade é caracterizada por um comportamento padronizado. Caso contrário, seria puro conflito, e não uma sociedade. Mas o mero fato de a ordem social reinar em algum grau não significa que dada sociedade chegou a compreender explicitamente o seu próprio comportamento, seu próprio código moral. Portanto, não é por acaso nessa história que Moisés serve como juiz de seus seguidores, com uma intensidade e durante um tempo que acabam por exauri-lo, antes de receber os 10 mandamentos. Abre aspas. E aconteceu que ao amanhecer Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde.
E quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho, e todo o povo fica em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E disse Moisés a seu sogro: Porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Fecha aspas. Êxodo, capítulo 18, versículos 13 a 18. Esse difícil exercício de discernimento e julgamento, observação e ponderação, é parte integrante do que preparou o patriarca bíblico para receber a revelação divina. Se não houvesse base comportamental para essas regras, nem precedente histórico codificado na ética tradicional, nem convenções, nem horas intermináveis de observação dos padrões morais, os mandamentos simplesmente não poderiam ser compreendidos e transmitidos, muito menos obedecidos. Uma história inesquecível capta a essência da humanidade e a condensa, transmite e esclarece, enfocando o que somos e o que devemos ser. Ela nos comove, instigando o interesse que nos inspira a imitar. Aprendemos a ver e a agir à maneira dos heróis das histórias que nos cativam, histórias que invocam capacidades que repousam nas profundezas da nossa natureza, mas que talvez nunca se desenvolvam sem esse chamado. Somos aventureiros, amantes, líderes, artistas e rebeldes adormecidos, mas precisamos descobrir que somos todas essas coisas ao contemplar o reflexo desses padrões na dramaturgia e na literatura. É consequência de ser uma criatura que é parte natureza e parte cultura. Uma história inesquecível estende a nossa capacidade de entender nosso comportamento, além do hábito e da expectativa, em direção a uma compreensão imaginada e depois verbalizada. Essa história nos apresenta, da maneira mais convincente, a aventura definitiva, o romance divino e a eterna batalha entre o bem e o mal. Tudo isso nos ajuda a esclarecer nossa compreensão da atitude e da ação moral e imoral, pessoal e social, e pode ser visto sempre e em todos os lugares. Pergunta: quem é você? Ou pelo menos, quem você poderia ser? Resposta: parte da força eterna que confronta constante e voluntariamente o terrível desconhecido. Parte da força eterna que transcende a ingenuidade e torna perigoso o suficiente, ainda que de maneira controlada, entender e enfrentar o mal. E parte da força eterna que enfrenta o caos e o transforma em ordem produtiva. Ou que pega uma ordem que se tornou muito restritiva, a reduz ao caos e a torna produtiva novamente. E tudo isso, que é muito difícil de compreender de maneira consciente, mas é vital para a nossa sobrevivência, é transmitido na forma de histórias que não conseguimos ignorar. E é assim que apreendemos o que tem valor, o que devemos almejar e o que poderíamos ser. Matéria-prima. Quem você poderia ser? Primeiro. Gostaria de tentar explicar o significado da ilustração da abertura deste capítulo. Cada capítulo, caro ouvinte, tem uma ilustração e, portanto, adquiram um livro caso queiram vê-las. A deste capítulo é baseada em uma antiga xilogravura alquímica. A descrição de seu significado revela quanta informação pode estar contida em uma imagem sem que o observador tenha uma compreensão explícita do seu conteúdo. A imagem pode, na verdade, ser considerada um estágio inicial no processo pelo qual tal compreensão explícita se desenvolve. O antigo alquimista estava sonhando, em um sentido muito real, ao criar a gravura, devaneando sobre o que uma pessoa poderia ser e como isso aconteceria. Na base da imagem há uma esfera alada. Sobre ela vemos um dragão. Em pé sobre o dragão temos uma figura humana de duas cabeças, uma masculina, outra feminina. A masculina está associada à imagem do sol, a feminina à imagem da lua. Acima e entre as duas cabeças está o símbolo de Mercúrio, o deus, o planeta e o metal, simultaneamente. Uma variedade de outros símbolos completa a gravura.
Tudo o que é retratado está envolto em uma moldura oval. Esse arranjo indica que a imagem representa muitas coisas dentro de uma. A multiplicidade na unidade, assim como um pintinho em formação, está encapsulado em um único receptáculo, mas tem muitas partes biológicas cada vez mais diferenciadas e complexas, particularmente em seus estágios mais avançados de desenvolvimento. Em sua totalidade, a imagem é rotulada matéria-prima, mater prima, em latim, que é o elemento primordial. Os alquimistas consideravam a matéria-prima, a matéria-prima, a substância fundamental da qual tudo mais, incluindo matéria e espírito de modo equânime, emerge ou é derivado. É vantajoso pensar nesse elemento primordial como o potencial que enfrentamos ao confrontar o futuro, incluindo o nosso eu futuro ou o potencial que não conseguimos deixar de repreender a nós mesmos e aos outros por desperdiçar. Também é útil conceituá-lo como a informação a partir da qual construímos nós mesmos e o mundo, em vez da matéria que compõe a realidade, como costumamos considerar. Cada interpretação, a de potencial e a de informação, tem suas vantagens. O que significa afirmar que o mundo pode ser considerado potencial ou informação? Pense no que acontece, por exemplo, quando você passa pela caixa de correio e pega a sua correspondência. Considere também do que essa correspondência é feita, entre aspas. Do ponto de vista material, é apenas papel e tinta. Mas esse substrato material é essencialmente irrelevante. Não importa se a mensagem é entregue por e-mail ou voz, ou até em código Morse. O relevante é o conteúdo. E isso significa que toda correspondência é um recipiente de conteúdo, de potencial ou informação positivo, neutro ou negativo. Pode ser, por exemplo, uma notificação de investigação da Receita Federal de seu país. Isso significa que, apesar da presença aparentemente inofensiva em suas mãos, a carta está firme e inextricavelmente conectada a uma estrutura gigantesca, complexa e com frequência arbitrária, que pode muito bem não ter seus melhores interesses em mente. Por outro lado, talvez seja algo alegre, como uma carta inesperada de um ente querido ou a notícia de um dinheiro muito aguardado. De tal perspectiva, um envelope é um recipiente misterioso, pelo menos em potencial, do qual pode emergir todo um novo mundo. Todos entendem essa ideia, mesmo que não se deem conta disso. Se você está tendo problemas com as autoridades tributárias, por exemplo, e recebe uma correspondência oficial do órgão competente, sua pressão arterial aumentará ou cairá vertiginosamente. Seu coração baterá forte, as palmas das mãos ficarão suadas e um sentimento de medo intenso, até mesmo de ruína, pode inundá-lo. Essa é a resposta instintiva, associada à preparação para a ação, que acompanha a exposição ao perigo. E agora você terá de decidir. Abrirá a carta e enfrentará o que está dentro? E, após fazer isso, pensará em como resolver o problema, por mais terrível que seja, e começará a resolvê-lo? Ou ignorará o que sabe agora e fingirá que está tudo bem, mesmo que saiba em um nível emocional, como consequência de sua ansiedade, que não está, e pagará o preço psicológico e físico inevitável? A primeira opção exigirá que você enfrente voluntariamente aquilo de que tem medo, o monstro terrível e abstrato, e como resultado, e hipoteticamente, se torne mais forte e integrado. A segunda opção permitirá que o problema assuma sua forma monstruosa e o forçará a sofrer como um animal assustado, confrontado pelos olhares ferozes de um predador no breu da noite. Uma esfera alada, com um quadrado, um triângulo e os algarismos 3 e 4 gravados, ocupa o terço inferior da imagem em análise. Essa entidade ou objeto singular era conhecida pelos alquimistas como a esfera do caos. É um recipiente, o receptáculo inicial do elemento primordial, de tudo que compõe o mundo e a psique antes de se diferenciarem. É o potencial, ou a informação. É o que atrai inconscientemente sua atenção e o obriga a se interessar por algo antes de saber por que ele o atraiu. É quando e onde o novo passa a ser previsível e certo, para o bem ou para o mal. É algo que volita na sua direção com pouco controle voluntário, como se fosse alado, enquanto sua imaginação e sua atenção se movem de forma imprevisível, mas cheia de significado, de associação em associação. E é o que você enxerga quando não tem ideia do que está enfrentando. Por fim, é algo de que não consegue desviar o olhar quando é tomado pelo horror, ainda que esse potencial para o horror também acrescente um interesse vital à vida.
Estranhamente, a esfera do caos pode ser familiar para o público moderno. De novo, mesmo que não se dê conta. Por causa de livros e filmes da saga Harry Potter. A autora J.K. Rowling se esforça para descrever o quadribol, um evento esportivo que ajuda a definir e unificar Hogwarts. O objetivo do esporte é lançar uma bola, goles, através de um dos 3 aros defendidos pelo time adversário, enquanto se voa em vassouras encantadas. O sucesso naquele ataque dá 10 pontos à equipe do marcador. Simultaneamente, 2 outros jogadores, um de cada equipe, estão envolvidos em outro jogo, dentro da partida principal. Escolhidos por sua excepcional habilidade de atenção e de voo, esses 2 competidores, conhecidos como apanhadores, tentam localizar, perseguir e capturar uma bola alada, o pomo, de aparência idêntica à esfera do caos na parte inferior da figura do alquimista. O pomo é dourado, sinal de seu valor e sua pureza excepcionais, e voa de forma caótica, em alta velocidade, dardejando, costurando, flutuando e disparando diante dos apanhadores, enquanto eles o perseguem montados em suas vassouras. Se um apanhador captura o pomo, seu time ganha 150 pontos, o que costuma ser suficiente para garantir a vitória, e o jogo termina. Isso significa que perseguir e capturar o que o pomo, e por alusão à esfera do caos, representa, é uma meta cuja importância supera qualquer outra. Por que o jogo criado para nós na fértil imaginação de Rowling é estruturado dessa maneira? O que significa sua ideia narrativa? Existem 2 maneiras de responder a essas perguntas, embora ambas as respostas se relacionem de maneira importante. Primeiro, na regra 1, discutimos a noção de que o verdadeiro vencedor de qualquer jogo é a pessoa que joga limpo. Isso ocorre porque um jogo justo, apesar das particularidades de qualquer jogo, é uma realização de ordem superior à mera vitória. Esforçar-se para jogar limpo é, em último sentido, atendendo ao espírito bem como ao enunciado das regras, uma indicação do verdadeiro desenvolvimento da personalidade, baseado na preocupação com a verdadeira reciprocidade. Os apanhadores devem ignorar os pormenores do jogo de quadribol, do qual ainda fazem parte, enquanto tentam encontrar e capturar o pomo, assim como o jogador do mundo real deve ignorar as particularidades do jogo enquanto se atenta para o que constitui um jogo ético de verdade, independentemente do que está acontecendo em campo. Assim, o jogador ético, tal como o apanhador, é indomável na persecução da mais valiosa dentre as obrigações complexas e concorrentes. Segundo, entre os alquimistas, a esfera do caos era associada ao deus alado Mercúrio, que servia como mensageiro do reino divino, o guia das almas para o mundo inferior e o portador da boa sorte. É por essa razão que o antigo símbolo de Mercúrio está localizado no pináculo, o local mais importante da imagem em questão. É uma tentativa de indicar o que norteia o processo que a imagem representa. Séculos atrás, antes do alvorecer da química moderna, o deus Mercúrio representava algo que inspira ou atrai interesse involuntariamente. Ele era o espírito que toma posse de alguém quando sua atenção era irresistivelmente atraída para uma pessoa, situação ou evento. Imagine que existem processos mais complexos ocorrendo em sua mente no nível inconsciente, que destacam os eventos de potencial valor e os distinguem de tudo mais que se desenrola o tempo todo ao seu redor. Imagine que esses processos que distinguem valor estão vivos, o que não deixa de ser verdade, e que são complexos e integrados o suficiente para serem conceituados como uma personalidade. Isso é Mercúrio. A atração que ele exerce sobre nosso interesse se revela no sentido da significância, no sentido de que algo que acontece ao seu redor merece atenção ou contém algum valor. O apanhador, na vida real, bem como na saga Harry Potter de Rowling e seu jogo de quadribol, o apanhador é aquele que leva esse senso de significado mais a sério do que qualquer outra coisa. O apanhador é, portanto, a pessoa que joga o que todos os outros estão jogando e que é disciplinada e especialista nisso, mas que também participa de um outro jogo de ordem superior. A busca do que é de importância primária. Assim, o pomo, tal como a esfera do caos, pode ser considerado o recipiente dessa importância primária, desse significado e, por conseguinte, algo revelador quando perseguido e capturado. Podemos, nesse contexto, lembrar o que veio a ser conhecido como a regra de ouro. E assim como quereis que os homens vos façam,
fazei-lhes igualmente. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Não há nada mais importante do que aprender a se esforçar para jogar limpo em circunstâncias difíceis e frustrantes. Esse deve ser o objeto perseguido, o objetivo perseguido, por assim dizer, durante qualquer jogo, embora também seja importante tentar vencer. Cada um de nós, se tiver sorte, é compelido a seguir em frente por algo que domina nossa atenção. Amor por uma pessoa, um esporte, um problema político, sociológico ou econômico, ou uma pergunta científica, uma paixão pela arte, literatura ou drama. Algo que nos atrai por motivos que não conseguimos controlar nem compreender. Tente se interessar por algo com o que não se importa e fracasse miseravelmente. Os fenômenos que nos atraem, fenômenos da palavra grega phainestai, não tenho a menor ideia se é assim exatamente que se pronuncia, que significa aparecer ou ser trazido à luz. Então, os fenômenos que nos atraem são como lamparinas ao longo de um caminho escuro. Fazem parte dos processos inconscientes dedicados a integrar e promover o desenvolvimento de nossos espíritos, o progresso de nosso desenvolvimento psicológico. E você não escolhe o que lhe interessa. Ele escolhe você. Algo se manifesta na escuridão como atraente, algo pelo qual vale a pena viver. Depois surge algo mais, que nos move um pouco além da estrada, até a próxima manifestação significativa, e assim por diante, à medida que continuamos a buscar, desenvolver, crescer e prosperar. É uma jornada perigosa, mas também é a aventura de nossas vidas. Pense em como é tentar conquistar alguém que ama. Conseguindo ou não, você muda no processo. Pense também nas viagens que fez ou em um trabalho que empreendeu, seja por prazer, seja por necessidade. Em todos esses casos, você experimenta o que é novo. Às vezes é doloroso, sim. Outras, é o melhor que já lhe aconteceu. De qualquer forma, é profundamente informativo. Tudo é parte do potencial do mundo, convocando você para o ser, mudando-o para sempre, para melhor ou para pior, em consequência da sua busca. Um dragão se empoleira na esfera do caos, pois o que é interessante e significativo, e novo e inesperado, já que andam juntos, se manifesta de uma forma que é um tanto perigosa e também promissora, especialmente quando a atração é intensa e irresistível. O perigo, é claro, é representado pela presença do réptil predador e imortal. A promessa é sugerida pela concepção arquetípica do dragão como guardião de um grande tesouro. Assim, o desenho apresenta uma progressão psicológica. Primeiro, você se interessa por algo. Esse algo, a esfera do caos, contém ou é composto de potencial ou informação. Se for perseguido e capturado, libera essa informação. A partir dela, construímos o mundo que percebemos e nós mesmos como perceptores. Portanto, a esfera do caos é o recipiente do qual emergem a matéria, o mundo e o espírito, nossa psique. Há certa indicação numerológica disso em seu corpo esférico. O número 3, acompanhado por um triângulo, que é tradicionalmente associado ao espírito, por causa da Santíssima Trindade, e o número 4, associado ao mundo da matéria, por causa dos 4 elementos tradicionais: terra, água, fogo e ar. O dragão, por sua vez, empoleirado na esfera do caos, representa o perigo e a possibilidade da informação dentro dela. Em cima do dragão está uma figura conhecida como Rebis, um único corpo com 2 cabeças, uma masculina e uma feminina. O Rebis é um símbolo de personalidade plenamente desenvolvida que pode emergir da busca direta e corajosa do que é significativo, a esfera do caos, além de perigoso e promissor, o dragão. Tem um aspecto simbolicamente masculino, indicado pelo sol à esquerda do homem, que em geral representa exploração, ordem e racionalidade, e um aspecto simbolicamente feminino, indicado pela lua à direita da mulher, que significa caos, promessa, cuidado, renovação e emoção. No curso da socialização normal, é típico que um desses aspectos se torne mais desenvolvido do que o outro, já que os homens são socializados à maneira masculina, a qual também estão biologicamente inclinados, e as mulheres à maneira feminina. No entanto, é possível,
com exploração e exposição suficientes à esfera do caos e ao dragão, desenvolver ambos os elementos. Esse seria o ideal, ou assim diz a intuição alquímica, ou seja, desenvolvermos o feminino e o masculino. Do desconhecido, o potencial que constitui o mundo, surge a terrível, mas promissora forma do dragão, a união do perigo e da promessa. É uma eterna dicotomia ecoada pela presença dos dois outros símbolos à direita e acima da cauda do dragão. Júpiter representando o positivo e Saturno o negativo. Do confronto com o perigo e a promessa emergem os aspectos masculino e feminino da psique trabalhando em harmonia. O espírito Mercúrio orienta o processo, manifestando-se como sentido no mundo, atuando por meios inconscientes para atrair a exploração ao que unirá os diversos elementos discordantes e beligerantes da personalidade. Tudo isso pode ser interpretado corretamente como uma história do desenvolvimento da personalidade ideal, uma tentativa de descrever em uma imagem o que cada um de nós poderia ser. Do politeísmo ao monoteísmo e o surgimento do herói virtuoso, quem você poderia ser, segundo. Agora vamos tentar descrever quem você poderia ser de outra perspectiva, tirada de uma das primeiras histórias que tivemos a sorte de redescobrir. A narrativa mesopotâmica Enuma Elish, que significa quando do alto, é o mais antigo e completo mito do herói já conhecido, estimado em 4.000 anos de idade, em sua forma escrita e, sem dúvida, muito mais antigo pela tradição oral. A história começa quando a deusa primordial Tiamat, personificação da água salgada, bem como de um monstruoso dragão marinho, copula com seu consorte igualmente primordial, Apsu, a personificação da água doce. Essa união dá origem ao primeiro reino da existência, habitado pelos deuses mais antigos, os primeiros filhos de Tiamat e Apsu. Para entender o início dessa história, precisamos saber algumas coisas que os antigos consideravam verdades fundamentais. Elas são marcadamente diferentes das verdades da ciência moderna. Antes do nascimento da cosmovisão científica, apenas 600 anos atrás, realidade era tudo o que os seres humanos experienciavam. O que vivenciamos pode ser distinguido conceitualmente da realidade como mundo objetivo, o puro ser físico, por seus conteúdos mais abrangentes, que incluem experiências subjetivas, como emoções, sonhos, visões e estados motivacionais, como fome, sede e dor. O que experienciamos é mais parecido com um romance ou filme que se concentra em comunicar e compartilhar estados subjetivos e objetivos do que com a realidade do mundo objetivo, que pode ser comparada a uma descrição científica da realidade física. É a morte real, específica e única de alguém que você ama, por exemplo, em comparação com a listagem dessa morte nos registros do hospital. É o drama da experiência vivida. Somos tão atraídos pelas representações ficcionais porque nossas experiências são, de fato, literárias, narrativas, personificadas em formas de história. Filmes, peças de teatro, óperas, dramas de TV, até mesmo letras de canções, nos ajudam a lidar com as experiências vividas, que são diferentes e mais amplas do que o mero material do qual hipoteticamente se originam. A assimilação da primeira parte do Enuma Elish requer compreender uma segunda percepção fundamental de nossos ancestrais, a natureza essencialmente social de nossas categorias cognitivas. É por isso que nos livros infantis tudo é personificado: o sol, a lua, os brinquedos, os animais, até mesmo as máquinas. Não vemos nada de estranho nisso, pois esse aspecto reflete nossas tendências perceptivas de maneira profunda. Esperamos que as crianças vejam e entendam o mundo dessa maneira, e nós, adultos, podemos facilmente retomar essa perspectiva. Mas devo esclarecer que não é adequado afirmar que a realidade retratada na ficção infantil é personificada. Na verdade, nós percebemos a realidade de maneira direta e natural, como personificada. E isso é uma autêntica inversão da presunção em questão. E então devemos trabalhar de maneira bastante diligente para despir essa personificação, de modo a detectar a realidade objetiva. Portanto,
Entendemos a realidade como se fosse construída de personalidades. E isso porque muito do que encontramos em nossa realidade hipersocial, nossas sociedades complexas, é de fato personalidade. E uma personalidade de gênero, que reflete os bilhões de anos ou mais desde o surgimento da reprodução sexual, tempo suficiente para sua existência ter estruturado profundamente nossas percepções. Entendemos o masculino e dele derivamos o masculino. Compreendemos o feminino e dele derivamos o feminino. Por fim, entendemos a criança, e dela derivamos mais comumente o filho. Essas divisões básicas são claramente refletidas no mito da criação do Enuma Elish, da mesma forma que refletem, ou mais precisamente sustentam, nossa compreensão das histórias que todos conhecemos. Tiamat, a deusa primordial, é o caos, um monstro feminino, um dragão. Ela é o terror da natureza, criativa e destrutiva, a mãe e a assassina de todos. Apsu, seu marido, é o pai eterno. Ele é a ordem da qual dependemos para nossa segurança e pela qual somos simultaneamente tiranizados. Essas duas divindades mais primitivas se unem em comunhão sexual fecunda, misturando suas águas nas palavras ancestrais. Dessa forma, geram sua primeira progenie, os deuses mais antigos da Mesopotâmia. Esses deuses representam elementos do mundo mais diferenciados do que a mãe e o pai primordiais, como o céu e a terra, a lama e o lodo, a guerra e o fogo. No entanto, eles também são descuidados, barulhentos e impulsivos, como crianças de 2 anos, que são, afinal de contas, forças primordiais por si mesmas. Suas ações persistentes, incansáveis e irrefletidas, aliadas à falta de consciência geral, culminam em uma catástrofe, a decisão mútua de travar uma guerra e matar Apsu, e a consequente tentativa de construir uma morada estável em seu cadáver. Tiamat, o próprio caos, já irritada com a confusão estúpida de seus filhos, fica enfurecida com a matança imprudente de seu marido. A deusa terrível cria um exército de 11 monstros para lidar com a sua prole rebelde, colocando como líder uma figura demoníaca chamada Kingu, a quem escolhe como segundo marido, e lhe entregando a Tábua dos Destinos, que sinaliza sua autoridade como governante supremo do universo. A relação entre essa brilhante representação dramática e o modo como usamos ou abusamos as dádivas de nossa cultura é óbvia. A negligente destruição da tradição é o convite ao ressurgimento do caos. Quando a ignorância destruir a cultura, surgirão monstros. Enquanto Tiamat organiza ativamente seu exército, os deuses mais antigos continuam em ação, formando casais, gerando filhos e netos, tudo por conta própria. Um dos netos de Tiamat, Marduk, parece especialmente talentoso, poderoso e promissor. Ele nasce com olhos circundando sua cabeça. Pode ver em todas as direções. É capaz de falar palavras mágicas. Ele é algo inteiramente novo, e isso é percebido desde cedo por seus progenitores. Enquanto Marduk amadurece, os deuses mais velhos são compelidos a enfrentar Tiamat, com quem agora estão em guerra. Um a um, eles tentam derrotá-la. Todos retornam em fracasso abjeto. Por fim, alguém sugere que Marduk, embora ainda jovem, seja enviado para enfrentar sua terrível avó. Ao tomar conhecimento do plano, ele concorda, mas apenas com a condição de que doravante receba o direito, caso vença, de deter a Tábua dos Destinos e ocupar o topo da hierarquia de domínio dos deuses. É assim que essa história antiga descreve a emergência do monoteísmo a partir do politeísmo. O Enuma Elish parece ser um relato dramatizado dos processos psicológicos ou espirituais que envolvem essa transformação. A antiga civilização mesopotâmica enfrentou a necessidade de incorporar e unificar muitas tribos e povos diversos, cada um com seus próprios deuses. O Deus proveniente do conflito de todos aqueles deuses, qual Deus é supremo, era, portanto, um metadeus, composto dos aspectos mais importantes de todos os outros. Foi por esse motivo, por exemplo, que Marduk foi representado por 50 nomes diferentes. Esse surgimento de um entre muitos é um processo bastante comum, descrito por Mircea Eliade, estudioso do mito, como a guerra dos deuses no céu, uma motivação mitológica típica, tal como aludido anteriormente.
É a contrapartida psicológica no mundo da imaginação da luta genuína de conceitos de divindade e valor na Terra. Tribos se unem, cada uma com seus deuses. As pessoas que compõem esses grupos numerosos vão para a guerra concreta e conceitualmente pelo que acreditam, às vezes por gerações. É como se os deuses que idolatram lutassem pelo domínio durante períodos que excedem a vida de um único humano e usassem seus seguidores como representantes. Isso se reflete nas histórias antigas. Se e quando os deuses chegarem a um acordo sobre suas posições relativas, em especial se eles se organizarem em uma hierarquia, significará que a paz foi genuinamente estabelecida, pois a paz é o estabelecimento de uma hierarquia compartilhada de divindade, de valor. Assim, surge o eterno questionamento sempre que pessoas de origens diferentes são solicitadas a lidar umas com as outras de forma relativamente permanente. Qual a característica comum compartilhada por todos os deuses e que os torna deuses? O que é Deus em essência? Essa é uma questão muito complexa. Por um lado, é uma questão de valor. O que é mais importante? Por outro, de soberania. Que princípio deve prevalecer? Essas são as perguntas feitas por aqueles que refletem sobre a fonte suprema do significado divino em si. Sua dificuldade sugeria que essas perguntas, e por extensão a pergunta sobre Deus, tinham que ser respondidas ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. A resposta surgiu primeiro em forma de história. Os mesopotâmicos intuíram de forma brilhante que o Deus Supremo, o Bem Supremo, envolvia a atenção cuidadosa, os múltiplos olhos circulando a cabeça de Marduk e linguagem eficaz, as palavras mágicas de Marduk capazes de gerar um cosmos, além de coragem e força para enfrentar e superar voluntariamente o caos, o desconhecido. Pode-se argumentar que essas são as características definidoras do grande espírito central da humanidade, pelo menos na medida em que esse espírito é nobre e admirável. Os antigos egípcios formularam uma ideia semelhante em muitos aspectos pertinentes, que discutiremos mais adiante em detalhes ao associar seu deus salvador Horus, filho de Osíris, com o falcão de olhos perspicazes, identificado com a visão disposta a buscar, detectar, compreender e derrotar o mal, simbolizado pela famosa imagem egípcia do único olho. Representar essa realidade, preste atenção acima de tudo até ao que é monstruoso e maléfico e fale com sabedoria e verdade, pode ser a proeza mais importante de nossa espécie. Ela nos possibilita aprender, na forma dramatizada, a necessidade fundamental de lidar com o que os nossos sentidos nos mostram, por mais aterradora que seja a realidade revelada. Possibilita alinhar nosso entendimento explícito com o nosso ser mais profundo, permitindo uma união mais verdadeira do corpo e do espírito por meio da compreensão parcial e da imitação da história. E talvez o mais importante é que nos permite perceber a imensa relevância das palavras na transformação do potencial em realidade e nos ajuda a compreender que o papel que cada um de nós desempenha nessa transformação é, em algum sentido, vital, semelhante ao divino. Após sua eleição para o posto supremo, Marduk desafia Tiamat diretamente. Ele a envolve, derrotada, em uma rede gigante e a corta em pedaços, formando os céus e a terra a partir de seus restos mortais. Um dos muitos nomes de Marduk é, na verdade, aquele que faz coisas engenhosas como consequência do conflito com Tiamat. É importante notar que, há dezenas de milhares de anos, os homens literalmente criaram um mundo habitável a partir de fragmentos de monstros, construindo suas primeiras moradas com os olhos gigantes dos animais que caçaram com tanta coragem. Marduk também derrota o exército de monstros da avó, incluindo o líder, Kingu, de quem toma a Tábua dos Destinos, confirmando seu lugar como líder supremo do caos, do cosmos, como líder supremo do cosmos. Então ele volta para casa com os inimigos a reboque. Seus compatriotas comemoram a sua vitória, e a adesão à sua liderança é ainda mais forte, antes que ele determine seus deveres. Então, após consultar Ea, o deus da sabedoria, Marduk ordena a criação do homem, para ajudar os deuses na tarefa eterna de manter o equilíbrio adequado entre a ordem e o caos,
livrando assim os próprios deuses da tarefa e transferindo o fardo para os ombros humanos. A história subjacente é a seguinte: quando a ordem Apsu é ameaçada ou negligentemente destruída, as terríveis forças do caos, das quais o mundo se originou, reemergem na forma mais destrutiva, monstruosa e predatória. Então, um herói, que representa o mais elevado dos valores, precisa surgir ou ser escolhido para enfrentar essa força caótica. Ao alcançar o triunfo, ele adquire ou produz algo de grande valor. O herói representa a mais importante das poderosas forças que compõem a psique humana. Em outras palavras, o herói é a encarnação do princípio da ação e da percepção que deve governar todos os elementos psicológicos primordiais de luxúria, raiva, fome, sede, terror e alegria. Para que o caos seja efetivamente rechaçado, ou melhor ainda, domesticado e, portanto, controlado, esse princípio heróico deve ser considerado o mais importante dentre aqueles que podem organizar e motivar a humanidade. Isso indica, para dizer o mínimo, que ele deve ser continuamente encenado, pois é esse o verdadeiro significado de ser considerado importante. É assim que o espírito de Marduk ainda se apodera de todo indivíduo que se empenha com coragem nos processos de confronto e comparação que criam e renovam eternamente a sociedade. É isso que acontece quando cada criança aprende a regular e unificar suas emoções e motivações em uma personalidade coerente e, em seguida, sai para desbravar o mundo desconhecido. De uma forma ligeiramente diferente, esta é a história de São Jorge. Os habitantes de uma cidade antiga devem obter água de um poço que fica ao lado do ninho de um dragão. Para fazer isso, porém, eles têm de oferecer algo em sacrifício ao dragão. Uma ovelha, na maioria das vezes, mas, caso não haja mais ovelhas, uma donzela. Quando o suprimento de ovinos se esgota, as moças da cidade participam de um sorteio. Um dia, a filha do rei é sorteada. Mas São Jorge aparece. Confronta o dragão com o sinal da cruz, símbolo do eterno redentor, o herói arquetípico, e liberta a princesa de seu terrível destino. Os habitantes da cidade então se convertem ao cristianismo. A vitória sobre o dragão, o predador e, como tal, o governante de um território inexplorado, é o triunfo sobre todas as forças que ameaçam o indivíduo e a sociedade, ao longo de períodos evolutivos e históricos, bem como sobre o mal mais abstrato que todos nós ainda enfrentamos, interna e externamente. A cruz, por sua vez, é o fardo da vida, um lugar de traição, tortura e morte. Portanto, é um símbolo fundamental de vulnerabilidade mortal. No drama cristão, é também onde a vulnerabilidade é transcendida, como consequência de sua aceitação. Essa aceitação voluntária também equivale à vitória sobre o dragão, que representa o caos, a morte e o desconhecido. Assim, ao aceitarmos o sofrimento da vida, o mal pode ser vencido. A alternativa é o inferno, pelo menos em sua forma psicológica: raiva, ressentimento e desejo de vingança e destruição. A mesma história ecoa nos contos de São Patrício, que expulsa as cobras da Irlanda, e de São Miguel, que derrota o equivalente cristão de Kingu, aquela antiga serpente chamada de diabo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. É a mesma história contada por Tolkien em O Hobbit, que por sua vez foi derivado do antigo poema Beowulf, a história de um herói derrotando dois monstros perspicazes, o filho e o mais terrível, a mãe. Em O Hobbit, o herói desenvolve caráter e sabedoria, como ladrão, por mais estranho que seja, durante sua jornada para ajudar a encontrar o antigo tesouro acumulado pelo dragão. A história de Perseu e Medusa, cujo rosto era tão terrível que transformava em pedra quem ousava encará-lo, é outra variante, assim como Pinóquio, que resgata o pai das entranhas de um monstro subaquático e morre e renasce no processo. Algo semelhante é retratado no primeiro dos recentes filmes da saga Vingadores, em que o Homem de Ferro, o homem que se transformou em um super-herói de armadura parcialmente dourada, derrota os dragões serpentes dos Chitauris, ou Quitauris, não sei, que são seres alienígenas aliados do diabólico Loki. Ele então morre, renasce e fica com a donzela, em sua versão nada frágil da senhorita Pepper Potts.
É preciso entender que essas histórias não seriam nem mesmo compreensíveis, em especial para crianças, mas também para adultos, se a nossa história evolutiva tivesse divergido de maneira significativa e se toda a nossa cultura não tivesse sido moldada implícita e explicitamente por estes padrões arcaicos. Todos esses heróis representam o que talvez tenha sido a maior descoberta já feita pelos ancestrais primordiais da humanidade. Se você tiver visão e coragem, e uma boa lança, quando necessário, poderá afugentar a pior das serpentes. Sem dúvida, quando ainda vivíamos em árvores, os mais destemidos dentre nossos ancestrais já enfrentavam serpentes munidos apenas com pedaços de pau. Certamente, foram esses caçadores de serpentes voluntários que colheram os benefícios de sua bravura na forma de donzelas agradecidas, ou seus equivalentes arborícolas ancestrais. E talvez seja por esse mesmo motivo que os dragões colecionem virgens, além de ouro. Entretanto, o que constitui a serpente mais terrível e a lança mais poderosa são as questões religiosas centrais da humanidade. É interessante notar que em O Hobbit, a pior serpente é apenas, entre aspas, um dragão. Mas, em O Senhor dos Anéis, ela é, por assim dizer, o mal muito mais abstrato, representado pelo mago Sauron. Sauron, não sei. À medida que a humanidade se tornou mais sofisticada em sua capacidade de abstração, passamos a perceber cada vez mais o fato de uns monstros predadores se apresentarem sob muitos disfarces, sendo que apenas alguns assumem a forma de um animal. De maneira muito mais sofisticada, a literatura ecoa essa percepção pela eternidade. Herói, dragão, morte e renascimento. Quem você poderia ser? Terceiro. No segundo volume da saga da fantasia de Rowling, Harry Potter e a Câmara Secreta, o castelo de Hogwarts é ameaçado por forças estranhas e caóticas em decorrência do mau comportamento prévio e atual de vários poderosos feiticeiros adultos, conforme estabelecido no primeiro volume. Agora, o fato de Harry ser órfão ganha significado. Faz parte do padrão heróico. Seus pais terrenos, os obtusos e tradicionais Dursleys, são pessoas tacanhas, deliberadamente cegas e superprotetoras com o filho natural, o que os torna um trágico perigo. Assim, não é surpresa que o desajustado Duda seja tão egocêntrico e agressivo. Mas Harry também tem pais celestiais, os pais biológicos, simbolicamente a natureza e a cultura, variantes do caos e da ordem. Eles existem como parte de seu potencial intrinsecamente mágico. Na verdade, do potencial mágico de todos nós, pois somos filhos da natureza e da cultura, com o incrível potencial que isso implica, bem como a progênie mais mundana de nossos pais individuais. Quando retorna a Hogwarts após as férias de verão, Harry percebe ruídos estranhos e sinistros que se originam em algum lugar do castelo. Ao mesmo tempo, vários alunos e residentes de Hogwarts são encontrados paralisados, transformados em pedras, em diversos corredores, petrificados. O que isso poderia significar? Certamente significa ser incapaz de se mover, mas também quer dizer algo mais profundo. Ser caçado, tornar-se um coelho diante de um lobo, tornar-se o objeto horrorizado e pasmo visto pelo predador. Ao enfrentar a morte iminente e brutal, muitos herbívoros indefesos congelam no lugar, paralisados pelo medo, confiando na camuflagem e na imobilidade para torná-los invisíveis às terríveis intenções dos carnívoros, que os cercam com seus dentes afiados e garras de navalhas. As formas reptilianas predatórias ainda produzem esse efeito, especialmente nos seres humanos. Daí a nossa mescla de temor e fascínio, por exemplo, pelos dinossauros. Mas ser tão corajoso quanto um coelho definitivamente não é tudo o que você poderia ser.
Harry, enfim, descobre que a força que transformou seus amigos em pedra é uma gigantesca serpente, um basilisco, cujo olhar exerce um poder paralisante. Então ele descobre que a serpente se esgueira nos subterrâneos de Hogwarts, no imenso reservatório de água que abastece o grande castelo. Esse basilisco é um análogo do enorme dragão enfrentado por Beowulf, herói da história milenar que serviu de base para as aventuras de Tolkien, talvez os primos mais próximos da exuberante fantasia de Rowling no século XX. É também o grande animal sanguinário do filme Tubarão, à espreita na escuridão do mar, pronto para arrastar os indefesos e incautos para as profundezas. É a fragilidade de nossas casas e instituições, que podem desabar e nos despojar de suas paredes protetoras em um único e terrível instante. E é, de forma mais abrangente, o submundo dos povos antigos, cujas portas se abrem quando tudo o que é previsível desmorona. No mais profundo dos níveis, é o caos e o potencial que continuamente se escondem sob a ordem de nossos mundos familiares, psicológicos e sociais. Depois de muito procurar, Harry consegue entrar no labirinto subterrâneo de canos e túneis e encontra a Câmara Central. O acesso é por meio do esgoto, o que guarda um significado. Representa o antigo ditado alquímico: na sujeira será encontrado. Podemos saber sobre isso, aliás, no livro sobre alquimia de, supostamente, São Tomás de Aquino, já gravado aqui no canal, caso vocês gostem de alquimia. Tem livros aqui apenas sobre este assunto. Na sujeira será encontrado in esterquilinis invenitur. O que isso quer dizer? Aquilo que você mais precisa encontrar será encontrado onde menos deseja procurar. Lá no subsolo, Gina, a irmã de seu melhor amigo e futuro interesse romântico sério de Harry, está inconsciente. Ela é a donzela, ou a ânima, a alma, encarcerada para sempre pelo dragão, assim como na fábula de São Jorge. Cabe a Harry, o herói órfão, acordá-la e resgatá-la. Tal como o Bilbo de Tolkien ajuda a recuperar o ouro do terrível Smug, assim como o príncipe Felipe da Disney resgata a Bela Adormecida, ambos recuperam o que há de mais valioso das garras de um terrível dragão. E é claro, o desconhecido é um terrível predador. O basilisco é enfrentado por Harry e, obviamente, esse predador guarda um grande tesouro, quantidades inimagináveis de ouro ou a Virgem Adormecida, porque o indivíduo corajoso o suficiente para enfrentar voluntariamente a serpente em seu covil tem mais probabilidade de acessar as incalculáveis riquezas que habitam o potencial que nos aguardam na aventura de nossa vida, longe da segurança e do que é atualmente conhecido. Quem ousa, vence, se não perecer. E quem vence também se torna desejável e atraente de forma irresistível, até mesmo em decorrência do desenvolvimento de caráter que a aventura inevitavelmente acarreta. E é isso que nos faz sempre ser mais do que coelhos. E Harry, tal como Bilbo, só é capaz disso, de perceber a serpente que é invisível para todos os outros, porque ele tem um lado sombrio. O Bilbo de Tolkien precisa se tornar um ladrão antes de virar um herói. Ele precisa se imbuir de sua monstruosidade para poder vencer sua inofensividade ingênua, antes de ser forte o suficiente para enfrentar os terrores que o confrontam. Harry é tocado pelo mal de outra maneira, já que parte da inigualável obscuridade da alma do bruxo Voldemort está incorporada nele, embora nenhum dos dois saiba disso no início. E é por essa razão que o jovem bruxo consegue falar e ouvir, ou seja, entender, as serpentes. É por isso que ele é disciplinado e corajoso, mas também disposto e pronto para quebrar as regras quando necessário. Nas entranhas de Hogwarts, Harry é atacado pelo basilisco, que está sob o controle de Voldemort. A relação entre Voldemort e o basilisco é, de maneira estranha e incompreensível, igual à que se dá entre Satanás e a serpente do Gênesis, que oferece o despertar no Jardim do Éden. Por que é assim?
podemos considerar com acerto que o caos e o perigo na forma de serpente constituem a ameaça do próprio predador reptiliano, mas, de outra forma, mais abstrata, mais psicológica, mais espiritual, é o mal humano, o perigo que representamos um para o outro. Em algum ponto de nossa história evolutiva e cultural, começamos a entender que o mal humano pode ser considerado, com razão, a maior de todas as serpentes. Assim, a progressão simbólica pode ser 1. Serpente como predador maligno. 2. Serpente, o mal, o predador, como inimigo humano externo. E 3. A serpente, o mal, o predador, como a vingança, o ardil, a escuridão subjetiva, pessoal ou psicológica, ou seja, um inimigo humano interno, nós mesmos. Cada uma dessas representações, que levaram incontáveis séculos, talvez milênios, para serem conceituadas, constitui um aumento tangível na sofisticação da imagem do mal. Aparentemente, todas essas manifestações do caos e do perigo em forma de serpente ainda são detectadas, processadas e simbolicamente interassociadas primeiro pelos sistemas cerebrais ancestrais que evoluíram para nos proteger de répteis predadores. E a paralisia, estimulada por esses sistemas, talvez resolva o problema imediato, ocultando a presa acuada, mas deixa o predador vivo para atacar amanhã. A paralisia, estimulada por esses sistemas, talvez resolva o problema imediato, ocultando a presa acuada, mas deixa o predador vivo para atacar amanhã. O ideal é que o perigo seja caçado e destruído. E mesmo isso é específico demais para constituir uma solução permanente para o problema do mal em si, em vez de uma solução para um determinado exemplar do mal. De modo mais profundo e abstrato, em analogia com a ideia de que o maior predador, a maior serpente, é o mal que se esconde internamente, a destruição do mal se manifesta como a vida virtuosa que reprime a maleficência em sua forma mais abstrata e abrangente. É por esse motivo, por exemplo, que o príncipe Felipe de A Bela Adormecida da Disney recebe a espada da verdade e o escudo da virtude da benevolente natureza, personificada pelas fadas que o acompanham e ajudam a escapar de Malévola, a rainha má, antes de seu confronto com o grande dragão do caos. Harry enfrenta o basilisco na câmara secreta, entranhada nos subterrâneos do castelo bruxo, mas é dominado e corre grande perigo. Naquele momento propício, a fênix do diretor de Hogwarts surge, atacando e cegando a serpente gigante. O grande pássaro também lança um chapéu mágico, do qual surge uma poderosa espada. Harry pega a arma e mata o basilisco, mas é fatalmente mordido no processo. Este é outro forte eco mitológico. Na história do Gênesis, por exemplo, o encontro com a serpente se mostra fatal, tanto para o homem quanto para a mulher, que se dão conta de sua fragilidade e morte inevitável logo após acordar e ter consciência de sua condição humana. Também é uma verdade cruel. Predadores devoram. Dragões devastam. Caos destrói. A ameaça é real. Nem mesmo a verdade, a virtude e a coragem são necessariamente suficientes, mas são nossa melhor aposta. E, às vezes, morrer um pouco é o remédio necessário para evitar a morte propriamente dita. Felizmente, a fênix derrama suas lágrimas mágicas e revivificantes sobre as feridas de Harry, e assim o jovem bruxo revive. Derrota Voldemort, uma tarefa muito mais desafiadora do que simplesmente vencer a voraz serpente, resgata Gina e salva a escola. Com a introdução da fênix na história de São Jorge, Rowling revela outro elemento de seu gênio intuitivo. A fênix é uma ave capaz de morrer e renascer para sempre. Tem sido, portanto, ao longo dos tempos, um símbolo de Cristo, com quem o pássaro mágico compartilha muitas características. Da mesma forma, é também um elemento da personalidade humana individual que deve morrer e se regenerar, à medida que aprende, dolorosamente,
por meio da quase sempre trágica experiência que destrói a certeza anterior, substituindo-a primeiro pela dúvida e depois, quando confrontada de maneira adequada, por um conhecimento novo e mais completo. Uma transformação voluntária de morte e renascimento, a mudança necessária para se adaptar quando surge algo terrível, é, portanto, uma solução para a rigidez potencialmente fatal da certeza errônea, do excesso de ordem e da estultificação. Como agir? De várias maneiras, as pessoas trocam informações sobre como agir. Elas observam umas às outras e imitam o que vem. Quando imitam, usam seus corpos para representar os corpos de outras pessoas. Mas essa imitação não é um mimetismo automático e irracional. É a capacidade de identificar regularidades ou padrões no comportamento alheio e, em seguida, imitá-los. Quando uma menina brinca de ser mãe, por exemplo, ela não replica gesto por gesto o que observou anteriormente nas ações de sua mãe. Em vez disso, ela age como se fosse sua mãe. Se você perguntar à criança o que está fazendo, ela dirá que está fingindo ser mamãe. Mas, se você pedir para que ela descreva o que isso significa, especialmente se for muito jovem, sua descrição será bem menos completa do que suas ações indicariam. Isso quer dizer que sua capacidade de representar supera a de se expressar, assim como a de todos nós. Se você observar várias meninas brincando de mãe, poderá ter uma ideia muito boa do que significa ser mãe, em sua forma mais pura, mesmo que nunca tenha visto uma mãe de verdade. E se for hábil com as palavras, talvez consiga descrever os elementos essenciais do comportamento materno e transmiti-los. E terá mais sucesso se o fizer em forma de uma história. É mais fácil e direto representar um padrão de comportamento com ações do que com palavras. É mais fácil e direto representar um padrão de comportamento com ações do que com palavras. O mimetismo absoluto faz isso de modo direto, ação por ação. A imitação, que pode produzir novos comportamentos semelhantes aos que motivaram o mimetismo, vai um passo além. O drama, a imitação formalizada, encenada em um palco, é, em sentido estrito, um comportamento que retrata um comportamento, porém refinado à sua essência. A literatura acrescenta um passo mais complexo nessa transmissão, encenando a ação na imaginação do escritor e do leitor, na completa ausência de atores reais e de um palco material. Somente contadores de histórias extraordinários conseguem realizar essa transformação, representar os atos mais vitais e necessários por meio das palavras mais interessantes, profundas e memoráveis. Gerações de magníficos contadores de histórias, ao recontar, modificar e editar grandes histórias, acabam criando em conjunto a mais fascinante das histórias. Depois que as culturas se alfabetizaram, algo que só aconteceu recentemente da perspectiva histórica, essas histórias puderam ser escritas. É aproximadamente nesse ponto que se pode dizer que o mito e o ritual se transformaram em religião. A imitação e a comunicação dos atos mais importantes e memoráveis requerem a extração e a comunicação dos padrões da sabedoria mais profunda da humanidade. Se uma ação extraordinária e memorável é aquela realizada por um indivíduo especialmente admirável, um herói local, então as ações mais extraordinárias e memoráveis possíveis são as realizadas pelo espírito, corporificado em parte por indivíduos específicos, que exemplifica o que todos os heróis locais de todos os lugares têm em comum. Pela lógica, esse herói dos heróis, o meta-herói, teria que existir, por sua vez, no lugar comum a todos os lugares que requerem heroísmo. Esse lugar pode ser considerado um metamundo, mesmo que seja real, até hiperreal, isto é, mais real em sua abstração entre lugares do que nossas percepções diretas de um determinado tempo ou lugar singular. É precisamente esse metamundo hiperreal que consiste nas interações contínuas entre o caos e a ordem, que se presta eternamente como campo de batalha entre o bem e o mal característicos do herói. Por sua vez, o padrão imortal encarnado pelos heróis, de cujas ações o indivíduo e a sociedade dependem, é o mais elevado de todos os deuses. Ele é o filho e mediador entre essas forças equivalentes, transformando o caos em ordem habitável,
bem como remodelando a ordem em caos para que possa ser renovada quando se tornar anacrônica e corrupta, e lutando com unhas e dentes para que o bem possa prevalecer. Todo mundo precisa de uma história para estruturar suas percepções e ações no que de outra forma seria o caos opressor do ser. Cada história requer um ponto de partida que não seja bom o suficiente e um ponto de chegada que seja melhor. Nada pode ser mensurado na ausência desse ponto de chegada, desse valor mais elevado. Sem ele, tudo afunda em falta de sentido e tédio, ou degenera e mergulha em terror, ansiedade e dor. Mas tendo em vista que o tempo transforma tudo de modo inexorável, toda história específica e baseada em valores pode falhar em sua personificação e palcos específicos e precisará ser substituída por algo mais novo, mais completo, porém diferente. Em consequência, o ator de uma dada história e, portanto, alguém profundamente infundido à trama e à caracterização, ainda deve se curvar ao espírito de transformação criativa que originalmente criou essa história e talvez destruí-la e recriá-la. É por essa razão que o espírito transcende eternamente o dogma. A verdade transcende a pressuposição. Marduk transcende os deuses mais antigos. A criatividade atualiza a sociedade. E Cristo transcende a lei. Assim como Harry Potter ao lado de seus amigos corajosos, mas que constantemente violam as regras. No entanto, é importante lembrar, como discutimos na regra primeira, as pessoas que quebram as regras eticamente são aquelas que primeiro as dominaram e depois se disciplinaram para entender sua necessidade, violando-as com respeito ao espírito e não à letra da lei. As pessoas que quebram regras eticamente são aquelas que primeiro as dominaram e depois se disciplinaram para entender sua necessidade, violando-as com respeito ao espírito e não à letra da lei. O segundo volume da saga de Rowling propõe que o mal predatório pode ser vencido pela alma que deseja morrer e renascer. A saga termina com a repetição da mesma mensagem modificada de forma criativa. A analogia com o cristianismo é óbvia, e a mensagem, em essência, é a mesma. A alma disposta a se transformar tão profundamente quanto necessário é o inimigo mais eficaz das serpentes demoníacas da ideologia e do totalitarismo, em suas formas pessoais e sociais. A personalidade saudável, dinâmica e, sobretudo, verdadeira admite o erro. Ela voluntariamente despreza, deixa morrer percepções, pensamentos e hábitos obsoletos, por considerá-los obstáculos para seu sucesso e crescimento futuros. É a alma que deixa suas velhas crenças se destruírem, muitas vezes de maneira dolorosa, para que ela possa reviver e seguir em frente renovada. É também a alma que transmite o que aprendeu durante o processo de morte e renascimento, para que outras pessoas possam renascer junto com ela. Mire em algo. Escolha o melhor alvo que puder imaginar hoje. Caminhe, ainda que hesitante, em direção a ele. Observe seus erros e equívocos ao longo do caminho, enfrente-os e corrija-os. Conserte a sua história. Passado, presente e futuro, tudo é importante. Você precisa mapear seu caminho. Precisa saber onde estava, para não repetir os erros do passado. Precisa saber onde está, ou não será capaz de traçar uma linha do ponto de partida ao destino. E precisa saber para onde está indo, ou se afogará na incerteza, na imprevisibilidade e no caos, e definhará por falta de esperança e inspiração. Para o bem ou para o mal, você está em uma jornada. Esta é uma aventura e você está
em uma aventura. E é melhor que o seu mapa seja preciso. Enfrente voluntariamente o que surgir em seu caminho. O caminho, quero dizer, a estrada da vida, a que fornece significado, é o caminho reto que representa a primeira fronteira, a própria fronteira entre a ordem e o caos, cuja travessia é o que os mantém em equilíbrio. O caminho reto é o que representa a própria fronteira entre a ordem e o caos, cuja travessia é justo o que os mantém em equilíbrio. Mire em algo profundo, nobre e elevado. E se encontrar um caminho melhor ao longo da jornada, mude o curso. Porém, tenha cuidado. Não é fácil distinguir a mudança de trajeto da mera desistência. Não é fácil distinguir a mudança de trajeto de uma mera desistência. Então aqui vai uma dica. Se o novo caminho que se abrir, depois que você aprendeu o que precisava ao longo do atual, parecer mais desafiador, então pode estar razoavelmente certo de que você não está se iludindo ou se traindo ao mudar de ideia. Você estará zigue-zagueando para a frente. Não é a melhor maneira, a maneira mais eficiente de viajar, mas não há alternativa real, visto que seus objetivos inevitavelmente mudam durante o trajeto, à medida que você aprende o que precisa enquanto se disciplina. Então, mais uma vez, para distinguir o que é uma mudança de trajeto de uma mera desistência, basicamente o que o autor nos coloca é se aquilo nos desafia a algo superior ou se nos coloca em uma zona de conforto. Fujamos da zona de conforto. Nos desafiemos sempre. Ao longo do tempo, você acabará mudando de direção, de forma gradativa e graciosa, para mirar com cada vez mais precisão naquele minúsculo ponto, no X no mapa, o meio do alvo, o centro da cruz, para avisar o valor mais elevado que puder conceber. Perseguirá um alvo que se move e se afasta. Se move porque você não tem a sabedoria para mirar na direção correta quando o faz pela primeira vez. E se afasta, pois não importa o quão perto você chegue de aperfeiçoar o que está praticando atualmente, novas perspectivas de perfeição possível se abrirão diante de você. Novas perspectivas de perfeição possível se abrirão diante de você. Disciplina e transformação o levarão inexoravelmente para a frente. Com vontade e sorte, você encontrará uma história significativa e produtiva, que se aprimora com o tempo e talvez até lhe proporcione mais do que alguns momentos de satisfação e alegria. Com vontade e sorte, você será o herói dessa história. O peregrino disciplinado, o transformador criativo e o benfeitor de sua família e da sociedade em geral. Imagine quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação.